Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing no escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje eu vou conduzir um bate-papo sobre planejamento sucessório. Comigo aqui no estúdio RBL estão os advogados da nossa equipe de Direito Societário, Ricardo Moreira e Lucas Drummond. Bom dia, Stephanie, prazer estar aqui. Obrigado pela organização. Bom dia, Stephanie, um prazer, né? Um assunto que a gente vai tentar desmistificar. Bem-vindos. Obrigado. O Dr. Lucas Drummond é advogado societário, está há mais de 10 anos na coordenação da equipe do Direito Societário no VMS Advogados e é especialista em Direito Empresarial com ênfase nas relações de mercado pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, a FUMEC. O Dr. Ricardo Moreira é advogado e sócio fundador do VMS Advogados, é mestre em Direito Societário pela UFMG, especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, é autor do livro Sociedades Anônimas Brasileiras e Fechamento de Capital e foi eleito 7 vezes, entre 2017 e 2023, um dos advogados mais admirados em Minas Gerais e no Brasil pelo Diretório Análise Advocacia. Parabéns! Muito obrigado. Então, é a equipe toda. Primeiramente, eu quero agradecer aos dois por estarem aqui, tirarem tempo da agenda para poder a gente trazer esse tema para o nosso podcast. É um tema importante, a gente perpassa aí pelo planejamento da empresa, pelo planejamento patrimonial, até pela proteção da família também. Então, é um tema importante, obrigado por estarem aqui. Acredito que teremos um bate-papo muito legal e enriquecedor para a nossa audiência hoje. Muito obrigado, com certeza esse assunto está na ordem do dia, né, Lucas? É um dos maiores temas do escritório e do mercado como um todo. Sim. Exato. Eu queria fazer um comentário para iniciar esse tema, que eu percebo na nossa sociedade uma dificuldade de falar sobre a morte, né? Enquanto é algo que é natural, mas algumas famílias não falam sobre, tem dificuldade, é um tabu, então assim, é algo natural, vai acontecer com todos, mas eu acredito que isso seja um problema quando se vai tratar de planejamento sucessório. Vocês percebem isso? Com certeza, né? A palavra ideal, de fato, que se adapta aqui ao contexto, é tabu, né? Eu acho que a morte é algo difícil de tratar assim e, eventualmente, as pessoas não pensam muito no futuro e nos seus sucessores, né? E, eventualmente, também esse patrimônio, né, familiar e, às vezes, da sociedade, ele tende a ficar desorganizado, né? E não há um pensamento no futuro, né, na perpetuidade das sociedades, na perpetuidade daquele patrimônio da família. Eu acho que mais do que a morte, é curioso, Lucas, eu percebo assim, mais do que a morte, o tabu de largar o bastão, quando a gente está falando de empresas no planejamento sucessório que envolve empresas, né? Eu percebo assim, a maior dificuldade é da primeira geração, da geração, né, que está sendo sucedida, entender que daqui a pouco ele está passando o bastão na gestão da empresa. Aquela desconfiança natural, será que os meus filhos vão dar conta de tocar essa empresa como eu toquei e perpetuá-la? Esse para mim é o maior tabu, mas eu percebo que isso também está sendo, aos poucos, desmistificado com a ideia do planejamento sucessório bem organizado. Exato. Para a gente conceituar esse tema assim, o que seria exatamente esse planejamento societário e o que diferencia de outros trabalhos que envolvem, né, a reorganização patrimonial? Tá, muito legal essa pergunta. É o seguinte, a gente percebe alguma confusão na palavra planejamento societário ou reorganização societária. Eu entendo que existem 3 grandes propósitos que têm a ver com isso. O planejamento societário, ele pode ter um viés sucessório quando eu estou transferindo o patrimônio de uma família, né, de uma pessoa para os seus herdeiros, futuros herdeiros, né? E isso envolve cotas de uma empresa. Isso é um planejamento sucessório que envolve uma empresa. Existe também uma reorganização societária que se dá por vários motivos. As principais são até por razões tributárias. Então eu vou reorganizar a minha atividade econômica e eu preciso alterar a estrutura societária da minha empresa. Isso também é uma reorganização societária, mas ela não necessariamente tem um viés sucessório. Então é preciso destacar esses pontos, né, como fatores diferenciais. Então, para isso, eu conceituo o planejamento sucessório como um conjunto de atos organizados, coordenados,
que visam transmitir patrimônio de uma geração para outra, né? Exato. Esse planejamento ele é importante porque se a gente deixa a situação como ela está, né, você pode lidar com irregularidades de imóveis, por exemplo, e os sucessores são surpreendidos com esse tipo de situação. Então, quando o patriarca ou a matriarca eles se organizam, né, e pensam nessa perpetuidade mesmo, né, nessa transferência para os sucessores, ainda que de forma gradual, de forma organizada, a gente tem menos dor de cabeça para todos os envolvidos. Quais os riscos que um negócio pode enfrentar quando ele não possui esse planejamento societário, sucessório? Nossa, o risco é máximo, né? Na verdade, eu brinco assim, o risco é de acabar, né? A gente percebe na nossa atividade diária negócios que ficam paralisados pela acefalia, vamos dizer assim, pela falta de um comando, né? Então você tem herdeiros brigando, ou até mesmo, não precisa nem estar brigando, sem a experiência adquirida, né, para tocar um negócio, gera um caos na empresa. Então, assim, o maior risco é a paralisação de um negócio que foi construído aí em 30, 40, 50 anos. Exato. Né? E até a questão dos custos também, né? Se Sim. você não se programa, não se planeja, né, os impostos que incidirão no evento morte, eles tendem a ser mais altos porque você não se organizou previamente, né? Eu acho que o grande ponto também do planejamento sucessório e planejamento societário é justamente a perenidade das sociedades, ou da sociedade, né? Porque as pessoas físicas, elas vão embora, né? Elas têm um limite. Então, quando a gente começa a pensar que aquele patrimônio, que aquela operação, ela tende a ser perpétua, se você não se organizar para isso, não vai adiantar nada. O Lucas tocou num ponto muito importante, que é essa questão dos impostos. Existem famílias que têm patrimônio, mas não têm liquidez. Então, se são surpreendidos com um evento morte, por exemplo, né, a pessoa não tem, eventualmente, em caixa, dinheiro suficiente para pagar os impostos necessários para desenrolar o inventário e tudo mais. Isso relacionado a um grande patrimônio, né, principalmente tratando-se de uma empresa, pode ser um fator paralisante dos negócios também. Aproveitando o ensejo, quais são esses impostos, né, os principais impostos que incidem nesse planejamento societário? Quer falar a sopa de letrinhas? TCD e TBI, né, são impostos que eles podem ser um problema para as famílias, porque se você não se organiza previamente, esse imposto que é o ITCD, né, que é no caso nos eventos de falecimento e também de doação, né, e o ITBI, que é o imposto devido na transferência de bens imóveis, a gente pode até utilizar a figura da holding para se organizar previamente em relação a isso. Você tende a ter um custo muito oneroso no final dessa vida, né, e nessa sucessão. Eu acho que os impostos incidentes no planejamento sucessório merecem até um outro podcast, a gente pode fazer isso depois. Com certeza. Mas são três, né, basicamente. Não podemos esquecer do imposto de renda sobre ganho de capital, Sim. que é também um fator importante nas nossas análises. O ITCD, que é esse imposto sobre doações e transmissões, né, hereditárias. E também o ITBI, que é o imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. São os três principais impostos que a gente lida, né? Mas voltando até na outra resposta que eu falei, quando você pode mesclar, né, um planejamento sucessório com a reorganização patrimonial e tributária, e aí você tem todos os impostos que envolvem a operação. Então, é isso. Muitas pessoas comentam, né, sobre holding. O que é essa holding? Para que ela serve dentro desse planejamento societário sucessório? A holding muitas pessoas acham que é algo muito complexo, mas na verdade a holding é uma sociedade, né, que ela tem como objetivo ou participar de outras sociedades, né, ou de fato resguardar aquele patrimônio, né, seja imobiliário, seja máquinas, equipamentos, etc. E a holding é uma ferramenta muito importante, a meu ver, para fins de reestruturação societária, né, porque hoje você vê sociedades que têm as pessoas físicas na linha de frente, né, e quando poderiam ter holdings, né, sociedades que estariam ali entre as pessoas físicas e a operação, por exemplo. Então, um dos papéis da holding, né, dentre vários, é justamente esse afastamento da pessoa física da operação, né, e consequentemente, desses riscos negociais. Perfeito, exatamente. A holding ela serve não só para organizar o patrimônio, né, como também para gerar um pouco mais de segurança para os seus
donos, né? Além de ter algumas vantagens no futuro do negócio. Por exemplo, através de uma holding, você consegue vender um negócio. A gente falando de sucessão, a sucessão não precisa ser necessariamente falar de morte e transferência. A gente pode chegar no momento e concluir que o negócio será sucedido por meio de venda. Então a holding ela serve como um mecanismo tributário eficiente para a venda de uma empresa, né? Então ela tem um papel no planejamento como um todo muito importante. A quem é indicado fazer uma holding ou um planejamento societário? Olha, qualquer pessoa que tenha algum patrimônio, né, esteja preocupado com essa transmissão, é interessante pensar em planejamento sucessório, até porque as notícias que nos chegam, né, isso é público e notório, é que existe um movimento para se majorar os tributos que incidem sobre a sucessão. Nós estamos falando basicamente do ITCD. Então, para que a gente possa se preparar, né, para essa majoração que vai vir, né, parece que é algo que vai acontecer mesmo, é interessante se planejar. Em relação aos aspectos patrimoniais, a holding é muito interessante também para fins de organização daqueles bens, né? Por exemplo, se eu tenho um apartamento X, Y, Z, né? E eu tenho uma eventual sucessão, os herdeiros vão discutir com quem vai ficar aquele apartamento, né? Se a gente consolida todo esse patrimônio imobiliário em uma holding, os sucessores vão herdar participação societária, vão herdar cotas, né? Então fica mais fácil para organizar essa transferência desse patrimônio, né? Vale a pena lembrar também que a holding pode ser um instrumento, pode e deve ser um instrumento de governança do grupo, né? É ali que a gente, através de um acordo de cotistas ou de acionistas, a gente coloca os combinados, vamos dizer assim, as regrinhas que vão gerir aquele patrimônio, né? Quem é que pode ser sócio, quem é que pode ser administrador, o que vai acontecer em caso de falecimento de alguém, acordos de voto, né? Quando eu tenho grupos de famílias detendo uma empresa, então ela tem essa importância também. Ingressos de terceiros, né? Porque às vezes o objetivo é manter aquele patrimônio no seio familiar, aquela operação no seio familiar de fato. E se há o ingresso de terceiros, né, que podem eventualmente tumultuar aquele cenário ali, a gente pode travar isso por meio de um acordo de cotistas, porque não adianta nada a gente fazer uma reestruturação societária, né, muitas vezes complexas e não ter um manual de instruções que seria justamente esse acordo de cotistas, entendeu? Eu quero agradecer esse bate-papo, acho que já esclareceu algumas dúvidas que eu tinha, acredito que da nossa audiência também. Aproveitar, né, e convidar todos para poder participar. Muito obrigada. Muito obrigada por... Muito obrigado você, foi ótimo estar aqui. Espero que a gente possa ser convidado de novo. Com certeza. Esse tema é abrangente e não falta assunto. Exatamente. Com certeza, trataremos o assunto novamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Aproveito para convidá-los para acompanhar o nosso podcast. Nós estamos no YouTube, no Spotify. Vocês nos encontram também no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida sobre este e outros temas, vocês podem entrar em contato com o VMS Advogados, que a nossa equipe está apta para responder. Até o próximo programa.